Olá, Pastor André, participando desse quadro Você Pergunta e a Bíblia Responde. Queria deixar uma grande dúvida que o senhor viesse nos ajudar a entender, que se encontra no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, na parte A do versículo, que vem dizer assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nessa passagem, Jesus estava dizendo acerca dos fariseus na época, ou ele estava dizendo acerca do Lúcifer ou Satanás? Começando o quadro Você Pergunta e a Bíblia Responde. Antes de responder a pergunta do irmão Igor, eu gostaria de parabenizar a todos vocês que têm enviado perguntas para o nosso quadro Você Pergunta e a Bíblia Responde. São diversas perguntas que estão chegando e, à medida do possível, nós vamos respondendo. A nossa programação é uma por semana. Toda quarta-feira nós iremos postar uma pergunta com a sua resposta, é claro. Então, a sua pergunta pode ficar tranquilo que ela vai para o ar, tá bom? Gostaria também de convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas notificações e se mantenha muito bem informado sobre o nosso quadro. Respondendo a pergunta do irmão Igor, está registrada lá em João capítulo 10, versículo 10, onde diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Percebe-se que há três verbos: o verbo de roubar, o verbo de matar e o verbo destruir. A sua pergunta foi, Igor, se isso é atribuído ao diabo ou aos judeus, né? Se o contexto ali está falando sobre o diabo ou sobre os judeus. Pois bem, a hermenêutica, ela nos concede uma ferramenta que nos habilita a explorar um pouco o texto através do seu contexto. E se nós olharmos o contexto, versículos, anteriores, desde o versículo 1, nós vamos ver que o contexto está falando sobre pastor, sobre líderes. Então, irmão Igor, o versículo 10, embora podemos aplicá-lo ao diabo, a Satanás, porque sabemos piamente, não há dúvida, que ele veio sim para roubar, matar e destruir, isso sem sombra de dúvida que esse versículo é aplicado ao diabo. Porém, nós precisamos de ressaltar que o contexto aqui na qual Cristo fala não é para o diabo, não se refere ao diabo, mas ele está se referindo a falsos pastores, a falsos líderes. Nós não podemos atribuir tudo ao diabo. O contexto está falando sobre falso pastor, aquela pessoa que se passa de pastor, que se passa de líder para roubar, aquele pastor que entra pela janela, aquele pastor que entra pelo buraco para roubar, subtrair, tirar a ovelha do pasto, do rebanho. É sobre esse ladrão, esse que rouba, que mata, que destrói, que Jesus está falando. Então, esse contexto aí de roubar, matar e destruir, embora, vou repetir, ok? Vou deixar muito claro, pode sim ser aplicado ao diabo. Porém, o original, o contexto hermenêutico, se nós olharmos ali etimologicamente, não é para o diabo, mas sim para os falsos líderes, que lamentavelmente o nosso Brasil, o nosso mundo está cheio. Pessoas se passando por líderes, se auto-intitulando líder, auto-intitulando pastores, simplesmente para roubar as ovelhas, para subtrair as ovelhas. E você, ovelha, que está me ouvindo, cuidado com esses falsos pastores, falsos líderes, porque eles veio tão somente para roubar, matar e destruir. Se você está no seu rebanho, com o seu pastor, e a grama talvez não esteja tão verde como você esperava, não se preocupe, vai chegar o tempo da chuva e vai voltar novamente a ter grama verde. Mas cuidado, não saia de uma igreja, não se rebelie, não gire, não crie rebelião para abrir novos trabalhos sem a orientação de Deus. Eu vou deixar uma aspa. Existem casos que Deus manda
e precisamos obedecer, fecha aspas. Mas o que eu estou falando é sobre aqueles falsos líderes que vão rebelar. E Lucas capítulo 8, versículo 12 diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem e depois vem o diabo e tira-lhes o coração. É lógico que também podemos atribuir esse contexto de João 10:10 ao diabo, tá bom? Podemos atribuir ao diabo, fazer um link, né? Fazer uma ponte, porque nós sabemos de uma forma categórica que ele veio sim para roubar, matar e destruir. Mas o contexto de João 10:10 é sobre pastor, é sobre líder, ou melhor, falso pastor e falso líder. Então cuidado com esses líderes, cuidado com esses pastores que do nada aparecem, surge consagrado e vem aí roubar as ovelhas, tirar a ovelha do aprisco do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa, nesse quadro você pergunta e a Bíblia responde.